Então agora nós vamos ver as redes do tipo RBF, que são as redes de bases radiais. Então essas redes elas têm a arquitetura dessa forma. Então aqui são as entradas, aqui a saída, e aqui o bias é ligado à saída. E aqui nós temos as funções de base radial, cada uma delas centrada num ponto do espaço de busca. Então se você tiver várias saídas, né, então a arquitetura vai ficar dessa forma. Então aqui nós vamos ter os pesos que vão formar essa matriz de pesos. Aqui é um vetor de pesos, que nem a gente já tinha visto nas redes Perceptron. Então aqui nós não temos bias ligados às funções de base radial, somente a saída. Então aqui a base radial ela vai funcionar mais ou menos dessa forma. Então se você tiver que fazer a aproximação dessa função, é como se você centrasse aqui as funções de base radial e elas vão tentar cobrir o espaço de busca. Então elas vão fazer combinações lineares dos valores para fazer a aproximação da função. Então essa rede ela é feita com aprendizado com essas etapas. Primeiro você seleciona o número de centros, depois você escolhe quais são os valores dos centros, depois você ajusta os pesos. Então outros tipos de rede RBF que você pode encontrar na literatura são as chamadas redes probabilísticas e as redes de regressão generalizada também. Então nas redes MLP nós vimos que a separação é feita pelas retas. Aqui na RBF vão ser feitas elipses, que são como se fossem cortes das funções de base radial. Então elas vão ter aprendizado mais rápido, elas não vão começar com pesos aleatórios, elas vão começar só com os centros que você escolhe aleatoriamente. Então o ideal é que esses centros eles sejam espalhados no espaço de busca para que você não fique com uma região com vários centros e outra descoberta, né? Então é ideal que você dê uma boa espalhada nos centros. Ela tem treinamento incremental, ela não tem o treinamento iterativo, que nem as outras redes. Então elas não vão ter problemas de paralisia. Elas vão sempre convergir. A desvantagem que essas redes têm é só que a recuperação é um pouco mais lenta da informação, porque elas vão ter mais processadores do que a MLP. Então aqui nós temos mais um exemplo de funcionamento. Então as redes vão começar com as bases todas com os mesmos parâmetros. Depois, à medida que elas vão tendo os dados de entrada sendo apresentados, elas vão reagindo até que depois elas vão ter a capacidade de você ter as combinações lineares que vão fazer, por exemplo, aproximações ou classificações, depende do problema que você está resolvendo. Então aqui nós temos a arquitetura da RBF com Q neurônios na camada escondida, que são das bases. Essas coordenadas U aqui, elas vão ser fixas, elas vão ser os centros das funções gaussianas, das bases radiais. Aqui você vai ter o bias que vai ser fixo também, ligado à saída. Então aqui nós temos a função de base radial, que é a função gaussiana, que é E elevado a menos o inverso de 2 vezes o φ do J elevado ao quadrado. Então cada um dos neurônios pode ter um raio diferente. Então esse aqui vai ser o raio da função gaussiana, multiplicado pela diferença aqui, né? Então é a norma de cada entrada pelo vetor do centro. Então você vai ter esses φs aí controlando o tamanho do espaço de busca que está sendo coberto. Então aqui nós temos alguns exemplos dessas funções de base radial para fazer aproximação de funções. Então o ideal é que ela tenha essa suavidade com as combinações lineares e que ela consiga cobrir o espaço de busca. Então aqui está o algoritmo comentado, o funcionamento dessa rede. Então a gente vai considerar os dados xi e di, que nem a gente já tinha feito anteriormente, né, as entradas e os valores desejados. Nós vamos definir os Q neurônios ocultos, que são os centros das bases radiais.
Geralmente a gente escolhe Q menor ou igual que N, onde N é o número de dados de entrada. Então, fazemos atribuição de alguns elementos. Você pode selecionar também aleatoriamente Q exemplos do conjunto de dados e fazer atribuição simples. Ou você pode trabalhar com outras formas, médias, centroides, para você fazer atribuição de quais são os centros das funções de base radial. Depois você escolhe os raios, né, os tamanhos dos raios das funções sigma, dos raios das funções de base radial. Você pode usar o mesmo raio para todas elas também. Depois você vai fazer no passo 3, para cada exemplo você vai fazer a ativação do neurônio J da camada escondida. Então essa ativação é o cálculo da função de base radial. Depois você vai atribuir os valores da ativação na matriz G. Então essa matriz vai guardar quais são os valores da ativação de cada uma das funções de base radial. Depois você guarda então esses valores e no final você vai calcular os pesos da saída. Então esses pesos da saída eles vão ser de tal forma que W vai ser G transposto G, essa matriz G que você vai guardando, né, as entradas. Vai fazer a inversa de G transposto G, multiplicado por G transposto vezes o D. Então, por que é feita essa conta aqui? Porque você vai querer que essa matriz G, multiplicada pelo vetor W, seja exatamente igual aos desejados. Então, se nós multiplicarmos aqui dos dois lados pela transposta da matriz G, e depois encontramos a inversa, né, de G transposto G, para que aqui apareça a identidade. Então, por isso que W vai ser igual a G transposto G, inversa dessa matriz, multiplicado por G transposto D. Assim a gente vai ter o mínimo possível de erro, porque G vezes o W vai ser igual ao vetor de valores desejados. Depois você calcula a saída de cada exemplo e calcula o erro de classificação. Então essa rede aqui, assim como a SVM, ela é feita de uma vez só, não é feito um processo iterativo que nem nós fizemos das redes anteriores. Então, a gente pode ver uns exemplos aqui. Então, naquele mesmo exemplo de classificação que nós vimos para a rede MLP, que você tem 3 dados de uma classe A e esses 2 dados da classe B. Então, se nós usarmos o sigma como raiz quadrada de meio e 2 centros com o bias igual a 1 e saída com um neurônio, a gente pode fazer a atribuição de 2 centros. Por exemplo, o primeiro centro sendo o A1, que é um dos exemplos dessa classe, e o segundo centro como sendo um 1, 0, que seria um elemento da segunda classe. Assim a gente está sendo bem democrático. Então, você está pegando um exemplo de cada classe para fazer os centros da função de base radial. Então, aqui nós vamos ter a primeira apresentação do 0, 2. Então, nós fazemos aqui as contas de x menos u ao quadrado. Então, é só você fazer a diferença aqui, como é o próprio dado, né, do centro, que é o mesmo centro. A primeira diferença x menos u1 vai te dar 0, porque é o mesmo dado de entrada e é o mesmo centro. Então, aqui no centro 2, que é 1, 0, você faz a diferença das coordenadas, né? Então vai dar igual a 5, a diferença da norma. Depois, aplicando a função de base radial, com esse valor aqui, né, que é raiz quadrada de meio, nós encontramos o φ1, que é 1, e o φ2, que é 0,07. E o terceiro elemento da linha vai ser 1, porque vai ser o bias fixo. Depois você vai apresentar o segundo dado de entrada, que é o 1, 2, com o valor desejado 1, que a gente só usa depois no final. Então, nós fazemos também a diferença para o primeiro vetor de centros. Esses vetores de centro eles não podem mudar. Então, eles vão ser fixos também, assim como o bias. Daí você faz a diferença aqui do primeiro, né, desses valores aqui para o primeiro centro e para o segundo centro. Calcula as funções de base radial e guarda a segunda linha da matriz G, que vai ser relativa a essas duas funções de base radial.
Depois o terceiro dado de entrada, a mesma coisa. Fazemos as diferenças, encontramos a terceira linha da matriz G. Depois o quarto elemento e o quinto elemento. Mesma coisa, fazemos as mesmas contas e nós temos aqui a quarta e a quinta linha da matriz G. Depois aqui nós fazemos a conta, né, da matriz G, fazemos a transposta dela, multiplicada por G. Fazemos essa conta aqui. Depois a inversa da G transposta a G. E por final aqui você faz G transposto G, a inversa dessa matriz, multiplicada por G transposto. O W, ele vai ser essa matriz, que foi calculada aqui, pelo valor desejado, que aqui seria 1 nas três primeiras linhas, né, e 0 nas duas últimas, que a gente está fazendo a classificação assim. 1 são os três para os três primeiros dados da classe A e 0 para os dois da classe B. Assim a gente já encontra quem é o vetor de pesos W. Com esse vetor de pesos W, depois nós fazemos o recall. Então nós pegamos todos os elementos e passamos novamente pela rede. Só que agora não precisa guardar a matriz G, porque a matriz G já foi usada, nós temos os Ws agora. Então agora é só para fazer a conferência dos dados. Então o Y vai ser W1G11, W2G12 mais o bias. Então vai ser 0,542 vezes 1, né, que é esse valor G1. E depois aqui 0,656 negativo vezes 0,07, que seria a ativação da base radial aqui. Então esse é o valor do Y, que é 1,12, era para dar 1, então aqui nós temos o erro, que é fazer D1 menos Y², né, metade disso, vai dar 0,0079. Mesma coisa a gente faz para os outros elementos. Você chama o elemento, faz aqui a conta do Y, aqui deu 0,7753. Depois o terceiro, o quarto elemento, né? Então, mesma coisa. E aqui no final, o último elemento foi apresentado. Então, fazendo o cálculo do erro quadrático, deu 0,219. Então, essa é a apresentação para três dados agora dos centros. Então, se você fizer o mesmo problema, resolução do mesmo problema, só que com três centros, a única diferença é que você vai ter só um elemento a mais em cada linha, uma coluna a mais na matriz G. Então, a mesma coisa, escolhi três centros aqui. Eu fiz o 0,2, que é o primeiro, o 1,0, que é o primeiro da segunda classe, e fiz o 2,1, que é o B2, que é da segunda classe também. Então, apresentamos, fazemos as diferenças, guardamos as linhas da matriz G, e no final aqui fazemos a conta de G transposto G, para fazer a inversa dessa matriz, multiplicar pela transposta de G, e depois fazer a multiplicação pelo vetor dos elementos desejados, né, dos valores desejados. E assim nós temos o W. Depois fazemos o recall aqui. Dá para ver que os dados já estão com os valores mais próximos dos desejados agora. Os três primeiros tinham que dar 1, então deu 1,02, 0,91. Então os erros ficaram bem menores. E aqui o erro quadrático final ficou 0,0057. Então essa é a apresentação para resolução de ou exclusivo agora. Então, se você fizer com a mesma ideia do ou exclusivo, aqui você tem praticamente a mesma metodologia, né? Então, apresentamos o 1, 1, escolhemos aqui quem são os centros, também foi escolhido aqui do primeiro, aqui, o 1 e 1, que é o primeiro dado de entrada, e o -1, que é o último, né? Quer dizer, o último não, é o terceiro. Então, fazemos a mesma coisa. Apresentamos todos os elementos para a matriz GC montada, né? Então, aqui são as bases radiais, as ativações dela. Calculamos a matriz G. Depois fazemos os cálculos para encontrar o W. Então, esse aqui é o vetor de pesos. Fazendo de novo aqui, passando todos os elementos aqui, nós temos os dados sendo apresentados, e aqui a gente vai ter erro zero para esse problema de classificação.